março, um navio petroleiro russo chegou à costa de Cuba, trazendo um pouco de alívio ao país socialista. Cuba passa por uma de suas piores crises após o endurecimento do bloqueio econômico dos Estados Unidos. Em 11 de janeiro, cerca de uma semana após o sequestro de Nicolás Maduro, o governo Trump proibiu o envio de petróleo venezuelano para Cuba. No dia 29 daquele mesmo mês, ameaçou com tarifas outros países que enviarem petróleo ou combustível para a ilha caribenha. Como Cuba depende do petróleo para o funcionamento de suas termoelétricas, a falta de combustível levou à escassez energética generalizada. Cortes de luz podem durar mais de 10 horas por dia em algumas regiões. As sanções econômicas também têm impacto no sistema de saúde. Segundo o Ministério da Saúde cubano, 5 milhões de doentes crônicos podem ficar sem medicamentos. O BDF Entrevista de hoje aborda a situação em Cuba com Frei Beto, que há 45 anos visita regularmente a ilha para promover a aproximação com a Igreja Católica. Olá, eu sou Rodrigo Durão e esse é o BDF Entrevista. Hoje a gente vai falar de Cuba, a asfixia econômica e energética imposta pelos Estados Unidos, com Frei Beto, religioso, escritor, filósofo, que conhece bastante a situação na ilha. Frei Beto, obrigado por participar aqui do BDF Entrevista. Prazer falar com o senhor. Eu já começo te perguntando, como é que Cuba vem lidando? O senhor que conhece bastante a realidade da ilha, como é que os cubanos vêm lidando com esse endurecimento do bloqueio, né? Bloqueio que existe há muitas décadas, mas que esse ano ficou pior por causa do governo dos Estados Unidos de Donald Trump. Bem, na verdade, eu queria só fazer uma retificação aí da apresentação. Há 45 anos eu frequento Cuba a trabalho, mas não necessariamente cuidando da aproximação igreja-estado. Isso foi um trabalho que durou 10 anos, de 1981 a 1991. Aí, posteriormente, eu assumi outras tarefas. Atualmente, eu assessoro a FAO e o governo cubano num plano de soberania alimentar e educação nutricional, o que me leva à ilha 5, 6 vezes por ano. Pois bem, os cubanos estão muito acostumados já a essas ameaças frequentes dos Estados Unidos. É bom lembrar que, desde o início da Revolução, que foi vitoriosa em 1959, já mercenários preparados pelo governo americano tentaram invadir Cuba, o famoso episódio da Baía dos Porcos, e foram todos derrotados. De lá para cá, no ano seguinte, isso foi em 61, no ano seguinte, em 62, o presidente Kennedy, que infelizmente passa a história por enquanto como democrata, e nada tinha de democrata, ele decide asfixiar Cuba pela fome. Foi isso que o Trump agora está levando ao extremo. Na verdade, foi uma decisão do Kennedy, em 62. Vamos matar os cubanos pela fome, vamos criar um bloqueio de maneira que eles não tenham condições de obter provisões essenciais. Portanto, esse bloqueio dura 67 anos. E com a administração Trump, ele foi muito mais apertado, sobretudo com a proibição de ingresso de petróleo em Cuba. Cuba produz muito pouco petróleo, então sempre teve que importar. Na verdade, a ilha consome 100 mil barris de petróleo por dia e só consegue produzir de 30 a 40 mil. Então, há um déficit aí de 60 mil. Esse petróleo era prioritariamente importado da Venezuela, até devido à proximidade ideológica com Cuba e à proximidade geográfica, do Irã e da Rússia. Acontece que a Venezuela está sob tutela da Casa Branca, o Irã em guerra, a Rússia em guerra. Então, houve uma redução drástica agravada pela proibição de qualquer país
que envie petróleo para Cuba será sancionado com aumento de tarifas. A própria presidente do México, que é um exemplo de solidariedade a Cuba e tem enviado vários navios com suprimentos, seja insumos médicos, medicamentos e alimentos, mas ela declarou que não poderia prosseguir no envio de petróleo. Estava enviando uma média aí de 400 mil barris a cada 1 ou 2 meses, porque o México não suportaria um aumento de tarifa por parte dos Estados Unidos. O Brasil tem as mãos amarradas porque o Fernando Henrique privatizou uma parte da Petrobras, que hoje é administrada pela Bolsa de Nova York. Isso, portanto, impede o Brasil de enviar petróleo a Cuba. Mas o Brasil tem sido extremamente solidário com fornecimento tanto de alimentos quanto de medicamentos. Então, o governo Lula tem sido extremamente generoso no envio de suprimentos para Cuba. Mas há um mistério em tudo isso, que certamente um dia será esclarecido pela história, é que o Trump é submetido ao Putin. Se alguém fizer uma pesquisa detalhada, verá que o Trump jamais fez uma crítica ao presidente da Rússia. Não sabemos bem a razão, mas chega às raias do Trump estar de acordo com a Rússia na guerra da Ucrânia e não de acordo com a Ucrânia. Quer dizer, para o Trump, o Zelensky, a Ucrânia, deveria atender às reivindicações russas de possessão de uma parte do território ucraniano. E a prova dessa submissão é que ontem chegou, estamos falando aqui no dia 1º de abril, e ontem, no dia 31 de março, chegou a Cuba um navio russo com 730 mil barris de petróleo. E parece que vem outro a caminho. Evidente que isso não resolve o problema energético, mas é um alívio nesse momento crucial de apagões que duram 10, 12 horas e atingindo situações extremas como o sistema hospitalar, escolar, etc., do país. Cuba tem procurado substituir a energia que depende de combustíveis fósseis por placas de captação de energia solar e também eólica. Isso graças à solidariedade dos chineses. Há cada vez mais fontes alternativas de energia em Cuba. Mas o país tardou em tentar essa substituição da dependência petrolífera. E isso realmente hoje traz uma situação muito difícil para aquela população que da pandemia para cá se reduziu em 1 milhão e meio de pessoas. Né? Cuba atualmente tem cerca de 8 milhões e 500 mil habitantes e em 2019 tinha quase 11 milhões de habitantes. Pois é, o senhor mencionou que os Estados Unidos vêm sancionando, vêm tentando atingir Cuba de todas as formas, desde o Kennedy, no começo dos anos 60. Já que o senhor vai bastante para lá, trabalha, está em contato direto com o povo cubano, qual a sua percepção do que está acontecendo hoje? É muito diferente do que já aconteceu no passado? É muito o que o Trump está fazendo, essa retórica, essa bravata, dizendo Cuba é a próxima, depois da Venezuela, depois do Irã, Cuba vai ser a próxima, vamos mudar o governo. Esse palavratório todo, essas ameaças, como isso vem sendo recebidas? Elas vêm sendo recebidas pelo povo cubano. É de uma forma diferente ou para os cubanos é mais do mesmo, é só mais outro presidente dos Estados Unidos fazendo ameaças? Bem, Rodrigo, aí são duas perguntas numa só. Primeiro, como é que o povo cubano está enfrentando essa situação? O povo cubano já enfrentou outras situações
extremamente ameaçadoras, como a crise dos mísseis na época do Khrushchev e do Kennedy. Cuba, os russos, os soviéticos haviam instalado mísseis em Cuba, e há que chamar a atenção que a distância entre Havana e Miami é de apenas 150 quilômetros, ou seja, estão muito, muito próximos. Depois, quando houve a desagregação da União Soviética, em 1991, Cuba enfrentou o chamado período especial, ou seja, um período de carência de muitos bens, porque havia uma excessiva dependência da União Soviética. Achava-se que a União Soviética jamais iria desaparecer, e a União Soviética praticamente assumiu Cuba como um bairro de Moscou, o que, aliás, os chineses teriam condições de fazer agora, porque o que significa uma população de 8 milhões e 500 mil? Nada, mas Cuba quer manter a sua independência, a sua soberania, mesmo em situação de carência. Naquela época do período especial, que durou 5 anos, né, de 91 a 96, ou de 90, melhor dizendo, 90 a 95, porque o Muro de Berlim caiu em 89, os cubanos mobilizados apresentaram uma resiliência assombrosa e conseguiram se recuperar, sobretudo depois com o fluxo de turistas. Cuba começou a ter muitas divisas graças ao aumento exponencial de turistas que recebia. Isso foi prejudicado agora pelas medidas do Trump, porque muitos turistas vinham ou do Canadá, que é muito próximo a Cuba, ou da Europa Ocidental. E hoje, europeu ocidental que pisar em Cuba é considerado potencialmente terrorista. Então, ele não terá facilidade de ingressar nos Estados Unidos, terá que passar por todo o interrogatório no consulado, na embaixada, enfim. Então, isso fez cair bastante o fluxo de turistas em Cuba, afetando duramente a economia. Mas o problema é que a população tem diferentes reações. Você tem aqueles que já são mais velhos, se acostumaram a tantas ameaças, tem aqueles que são mais jovens, profissionalmente bem qualificados, porque em Cuba toda a formação é gratuita e de qualidade, e muitos saem do país em busca de recursos econômicos, até para ajudar suas famílias que permanecem em Cuba. Então, há um êxodo, uma migração bastante significativa de Cuba, em Cuba, até mesmo aqui para o Brasil, não por razões ideológicas ou políticas, mas por razões econômicas. Agora, há uma parcela da população que considera isso mais uma etapa das dificuldades que há que enfrentar para se manter como o único país de toda a América Latina que é totalmente independente, totalmente soberano e que assegura a toda a população os 3 direitos humanos fundamentais, que são, pela ordem, alimentação, saúde e educação. Mas há aqueles também que dizem: se Fidel estivesse aqui, as coisas não estariam assim. E são muito críticos ao atual governo. Mas o que acontece em Cuba hoje é a mesma síndrome de união ocorrida no Irã. Todos se lembram que o Irã teve aquelas manifestações populares contra o regime e morreram 7 mil pessoas atacadas pelas forças de segurança, mas, no entanto, o Trump imaginava que, atacando o Irã, essas pessoas que se manifestaram contra o regime iriam possivelmente ocupar o palácio de governo e instalar um novo regime. Isso não aconteceu. Pelo contrário, o povo todo se uniu em defesa da soberania do país e contra a intervenção americana. E isso está acontecendo em Cuba também. Ou seja, embora haja pessoas insatisfeitas com o governo, mas quando se trata
da afronta americana, as pessoas se unem e não querem que o futuro de Cuba seja o presente do Haiti, da Guatemala, de Honduras, onde são países capitalistas, né, com enorme desigualdade social. Em Cuba hoje existe sim uma desigualdade, mas não chega perto do que vemos aqui no Brasil. Quer dizer, você vê pessoas até mexendo no lixo em busca de comida atualmente, coisa que nos anos 43 anos que eu frequento a ilha nunca havia visto, mas você ainda não vê nenhuma pessoa dormindo na rua, nenhuma família na rua, nem mesmo um homem, porque no Brasil, durante muito tempo, a gente só via homens na rua, né? Atualmente a gente vê famílias, mulheres com crianças, etc. Isso não se vê em Cuba e alguns sistemas essenciais do país continuam funcionando com certa normalidade, como o atendimento de saúde e como o sistema escolar básico, né, a creche, o ensino fundamental e o segundo grau. As universidades funcionam online, muitos centros de trabalho funcionam online, com pouca circulação de veículos devido à falta de combustível. Agora vamos ver se com essa ajuda russa as coisas podem melhorar um pouco. Frei Beto, queria que o senhor contasse como que começou essa sua ligação com Cuba. Quando que o senhor foi lá pela primeira vez? O senhor falou que fez esse trabalho de aproximação, né, com a Igreja Católica durante um período, 10 anos, mas como que começou essa sua ligação com Cuba? Bem, só aproveitando, Rodrigo, se as pessoas entrarem aí no Frei Beto, beto com dois t's.org, que é a minha livraria virtual, elas terão acesso a dois livros que traduzem bem a minha atividade em Cuba. O primeiro é O Fidel é a Religião, em que justamente eu explico todo esse processo, como foi que eu estabeleci uma amizade com Fidel e contribuí para a liberdade, a total liberdade religiosa na ilha. E o segundo é O Paraíso Perdido, que trata das minhas viagens durante 30 anos aos países socialistas, né, com acento nas viagens a Cuba. Então, repetindo, é Esse, freibeto com dois t's.org. exatamente, essa é a minha livraria virtual, freibeto, com dois t's.org. Perfeito. O, o primeiro encontro que eu tive com Fidel, eu estava em companhia do Lula, nós fomos convidados para o primeiro aniversário da Revolução Sandinista na Nicarágua, em julho de 1980. Então, ali tivemos a oportunidade de encontrar o Fidel e, por sorte, por acaso, enfim, seria longo explicar aqui, conseguimos conversar com ele uma noite de 2 da madrugada até às 6 da manhã. E é evidente que eu pensei que era a única vez que teria oportunidade de falar com ele. Então, uma pergunta, fiz várias perguntas, mas uma foi decisiva para abrir as portas da minha ida a Cuba e do meu trabalho. Qual era a relação que a Revolução tinha com a Igreja Católica? Eu sabia que a Igreja Católica em Cuba tinha uma forte formação do catolicismo espanhol franquista, né? Um catolicismo bastante conservador, bastante anticomunista, e que as relações entre os católicos e a Revolução eram relações muito tensas, ao contrário das relações das igrejas protestantes. Curioso, elas têm origem nos Estados Unidos e, no entanto, sempre tiveram uma boa relação com a Revolução. Pois bem, eu perguntei ao Fidel como é que era essa relação e disse a ele, comandante, antes que o senhor responda, eu diria que há três hipóteses. A primeira, que a Revolução persegue a Igreja Católica. Se é assim, é a prova de que há incompatibilidade entre a manifestação da fé na Igreja Católica e a Revolução. E vocês fazem um bom trabalho a favor do inimigo. A segunda hipótese
é que a revolução é indiferente à Igreja Católica. Se é assim, também presta um bom serviço aos contra-revolucionários que ainda se encontram dentro de Cuba e querem deixar o país e vão se abrigar na sacristia da igreja até ter essa possibilidade de deixar Cuba. E a terceira hipótese é que a revolução, como um ente político, dialoga com todas as instituições cubanas, sem nenhum preconceito, nenhuma discriminação. Qual das três atitudes é a da revolução? O Fidel pensou um pouco e falou: você tem razão, nós estamos equivocados. Há 16 anos eu não recebo um bispo católico. Eu preciso me reaproximar deles. E você gostaria de nos ajudar nisso? Eu falei: sim, eu estou disposto, mas é preciso que eles também queiram que eu faça esse papel. Então, no ano seguinte, pela primeira vez, em 1981, eu fui a Cuba, falei com os bispos, a Conferência Episcopal, e eles aprovaram que eu fizesse essa ponte, de modo que voltaram não só a dialogar com o governo cubano, como o governo cubano mudou os estatutos do Partido Comunista e mudou a Constituição do país, que antes eram oficialmente ateus, e passaram a ser laicos. Então, hoje, um cristão, um católico que queira, pode ingressar no Partido Comunista Cubano, como não há mais nenhum tipo de preconceito, discriminação a quem professa qualquer tipo de crença religiosa. O senhor falou que a gente está falando, o senhor já falou que a gente está conversando no dia 1º de abril, dia do aniversário do golpe de 64. E estava contando que tudo isso, esse encontro com o Fidel, no aniversário da Revolução Sandinista, foi durante o golpe militar, a ditadura, né? Como foi para o senhor se aproximar de Cuba, Fidel Castro, durante a ditadura militar, aquele período de repressão, de poucos direitos? Rodrigo, foi um risco que eu assumi por idealismo e por amor ao povo cubano, porque durante o período da ditadura, os 21 anos, eu fui preso 2 vezes. Em 1964, a raiz do golpe, em junho de 64, o golpe, como você bem lembrou, foi num dia 1º de abril, né, de 1964. E em junho, eu, participante do movimento estudantil, fui preso no Rio pela Marinha e fiquei 15 dias preso, depois não houve processo, etc. Mas continuei na militância antiditadura. Em 1969, eu estava ligado à Ação Libertadora Nacional, comandada pelo Carlos Marighella, e fui preso novamente, porque eu dava fuga a pessoas perseguidas pela ditadura, fuga do país, né, e não dos cárceres, evitando que elas fossem presas, e isso me levou à prisão durante 4 anos, de 69 a 73. Eu lembro que todos esses episódios estão descritos em livros que publiquei sobre o período da ditadura, né? Cartas da Prisão, pela Companhia das Letras, Batismo de Sangue, pela Rocco, e Diário de Fernando, também pela editora Rocco. Então, eu tenho 3 livros que são recordações do período ditatorial. De modo que, quando o Fidel, em 80, me propõe esse trabalho de reaproximação igreja-Estado em Cuba, eu não tinha a menor ideia quanto tempo a ditadura ia durar no Brasil, mas eu me dispus a correr o risco. Naquela época, para ir a Cuba, tinha que se passar ou pelo Panamá ou por Lima para trocar de voo, e obtinha-se um visto à parte do passaporte. Quer dizer, o passaporte não era carimbado, só passou a ser carimbado depois que acabou a ditadura e depois que o governo Sarney restabeleceu as relações diplomáticas entre Brasil e Cuba.
Então, eu sabia desse risco, mas decidi assumir o risco, sabe? Porque, enfim, se há alguma coisa de positivo que herdei da prisão foi perder o medo das minhas atitudes militantes, né? Realmente, aí eu saí vacinado, porque numa ditadura, você seja militante ou não, você está sempre numa situação de vulnerabilidade. E a ditadura me trouxe isso, né? A perda do medo, e de modo que, claro, eu tomava muitos cuidados, eu não tinha visto no passaporte, mas assumi, nunca, enfim, sempre fui observado, porque eu tenho documentos de como a repressão me observou até 5 anos depois que a ditadura findou, até 1990, eu consto dos arquivos do SNI, de outros órgãos, do Senimar, enfim, do CIA, da Aeronáutica. Isso eu tenho, tudo isso eu obtive no Arquivo Nacional, então sei exatamente que eu estava sob observação, mas nunca fui molestado. Frei Beto, o senhor que conhece bastante o povo cubano, aliás, queria dizer que é uma emoção falar com o senhor. Pedaço da história do Brasil, alguém faz tanto pelo Brasil como pelos cubanos. Agradeço de novo a falar comigo. Frei Beto, queria que você falasse. Eu sei que o senhor não tem bola de cristal, mas levando em consideração tudo que você sabe, conhece do povo cubano, o que você acha que vai acontecer com, com esse governo do Trump? Eles vão mesmo tentar mudar o governo? E se tentar, o que pode acontecer? Como é que você acha que o povo iria lidar com isso, né? Como é que ia ser a reação do povo cubano? Ô, Rodrigo, realmente vamos fazer um jogo aqui de especulação. A minha previsão é de que não haverá um ataque bélico dos Estados Unidos a Cuba. Primeiro porque esse atoleiro em que o Trump se meteu no Irã obriga os estrategistas estadunidenses a repensarem como lidar com os países que eles querem tentar submeter. E segundo, porque, devido à proximidade geográfica Cuba-Estados Unidos, eles têm que pensar muitas vezes, porque, veja bem, vamos supor que Cuba ainda possua mísseis. E um míssil disparado de Cuba atinge facilmente a Flórida, né? Quem sabe até atinge simbolicamente a residência do Trump em Mar-a-Lago, né? Como o Bin Laden fez com as Torres Gêmeas. Então, isso seria um dano terrível para os Estados Unidos, ter o seu território de novo marcado por uma ação inimiga. Segundo, eu creio que a estratégia vai continuar sendo essa da asfixia energética. Porque os cubanos que são contra-revolucionários, que moram nos Estados Unidos, principalmente na Flórida, e muitos deles terroristas, que já fizeram vários atentados contra Cuba, até derrubada de aviões, eles não querem nem que os seus parentes, que ainda se encontram em Cuba, sejam atingidos, nem que as suas futuras propriedades sejam destruídas. Então, eu creio que isso um pouco segura a mão destruidora, apocalíptica do Trump frente a Cuba. É essa a minha previsão. Ou seja, eu creio que a estratégia americana vai continuar sendo a da asfixia energética. Quer dizer, aumentar o bloqueio, sancionar os países que quiserem ser solidários com Cuba, com exceção da China e da Rússia, né? Porque esses dois o Trump não tem coragem de peitar. E, enfim, vamos ver essa resiliência, vamos ver como é que agora a Europa reage diante desse chega para lá que o Trump está dando, pelo menos retoricamente, na OTAN. Enfim, eu acho que o desenrolar
da agressão americana e israelense ao Irã vai ditar muitas novas atitudes nesse processo de belicismo bancado pela Casa Branca e pelo governo genocida de Israel. O senhor acha que nesse cenário o Papa, que é americano, nasceu nos Estados Unidos, o Papa Leão XIV, poderia interferir, poderia ser um mediador, tentar interferir junto à Casa Branca, por ser um compatriota também, e ter algum alívio para Cuba? Assim, veja bem, o Papa Francisco fez muito. Inclusive, foi ele que intermediou o aumento das relações diplomáticas de Cuba e Estados Unidos. Hoje, né, funciona em Cuba a embaixada dos Estados Unidos e como lá em Washington, a embaixada cubana. Tem até, você me faz lembrar agora, Rodrigo, um episódio no mínimo curioso, né, para não dizer irônico, sarcástico. Eu estive em Cuba 2 vezes esse ano, né, na última semana de fevereiro e agora na terceira semana de março, e soube que o embaixador americano, na verdade, hoje é um encarregado de negócios, mas não importa, exerce a mesma função. Teve o descaramento de solicitar ao governo cubano permissão para que só ele, importasse combustível para os veículos da embaixada. É claro que o governo cubano riu na cara dele e falou, né, vocês bloqueiam e agora querem que eu abra exceção para vocês? Não, vocês vão ser penalizados pelo castigo que vocês impuseram ao nosso país. E não abriu exceção, mas é muito descaramento, né? Mostra a arrogância que esse pessoal republicano tem diante dos fatos, de pedir essa permissão. Então, o que eu prevejo é isso, os cubanos vão tentar resistir, eles estão reinventando criando inovações, né, para poder resistir à falta de combustível. Eu, por exemplo, vi outro dia na internet um carro movido a carvão, né? O sujeito conseguiu criar lá uma espécie de motor movido a carvão, alimentado por carvão, para poder circular. Tem cozinhas comunitárias, muitos estão recorrendo a terrenos baldios, matas e cortando lenha para cozinhar devido à falta de gás e de eletricidade para cozinhar com madeira. Inclusive cozinha comunitária, numas casas de uma rua, tem um fogão na rua, né, longo, todo ele movido a lenha. E ali eles fazem as comidas das respectivas famílias. Então, eles estão buscando uma forma de sobrevivência, de resistência, enfim. Isso vai resistir. Agora, o que eu sinto é que hoje na América Latina, no mundo, né, há um processo bastante acelerado de direitização, e esse processo afeta de modo especial a América Latina, que hoje é considerado, de novo, um quintal dos Estados Unidos, e praticamente nós temos só 4 ou 5 países solidários com Cuba, que são o Brasil, o México, o Uruguai, a Colômbia, né? São basicamente esses países que estão solidários, e a Nicarágua, né? E que são solidários com Cuba. Os demais não só estão tirando os médicos, porque Cuba sempre foi um país muito solidário com o mundo, principalmente com o mundo subdesenvolvido, no envio de médicos e professores, a mais de 100 países. E agora, por pressão dos Estados Unidos, esses países devolvem professores e médicos a Cuba, e inclusive alguns, como a Costa Rica e o Equador, romperam relações diplomáticas com Cuba. Então, é um momento de tensão, é um momento de dificuldade, mas eu creio na resiliência dos cubanos e faço um apelo a todos aqueles que nos acompanham nessa entrevista para
aumentarem a solidariedade ao povo cubano. O povo cubano merece toda a nossa solidariedade pelo seu heroísmo, pela sua solidariedade internacional, pelo seu, eh, pela sua determinação de ser um país de promoção da paz, e não da guerra, e não de agressões terroristas, etc. Aliás, Cuba sempre foi uma pioneira no combate ao terrorismo. E isso pode ser feito de várias maneiras. Primeiro, eh, manifestações aos consulados e embaixadas dos Estados Unidos a favor de Cuba e contra a política imperialista agressiva da Casa Branca. Também pelo turismo, né? O Brasil tem várias rotas aéreas com destino a Cuba via Panamá ou via México, e então isso poderia é importante que as pessoas possam viajar para Cuba, né? E eu garanto que os hotéis continuam, por várias razões, tendo condições de abrigar hóspedes. Não há carência, o hóspede não sente no hotel as carências vividas pelo povo fora do hotel. E também através do envio de recursos para as entidades que estão enviando remessas significativas de medicamentos e outros insumos para Cuba, principalmente o Instituto Cultivar, que eu poderia te dar o Pix CNPJ deste instituto, para que as pessoas remetam dinheiro, de modo que o Instituto possa continuar, já tem feito isso, a comprar medicamentos. Eles conseguem adquiri-los a preço mais barato em alguns laboratórios e remetê-los ou por navio, em grande quantidade, ou por avião. E sim, a gente vai colocar, eu vou pedir para a produção colocar também na versão escrita desse programa os detalhes do Instituto Cultivar para quem puder colaborar, né, porque os insumos também são algo que falta lá em Cuba, né, por causa do bloqueio, então tudo falta. Quem puder também, claro, quem puder passar, estiver pensando nas suas férias, vá para Cuba, agora é o momento ideal para se fazer isso. Frei Beto, eu queria que o senhor comparasse esse momento atual, o senhor já foi 2 vezes esse ano, só apenas, né? Com com um período especial, de 90 a 95, depois do final da União Soviética. O que foi pior para os cubanos? Esse período é pior, porque, primeiro, embora o período especial tenha sido um período de carências devido ao desaparecimento da União Soviética e por equívocos mesmo que a Revolução Cubana cometeu. Exemplo, era mais barato importar batata em produto originalmente latino-americano, era mais barato importar da Alemanha Oriental do que semear em Cuba. Então, no que caiu o Muro de Berlim, Cuba ficou desprovida de batatas, né? Algo muito simples. Outro fator também que afeta a economia cubana é que, embora Cuba seja o único país agricultável de todo o Caribe, né, que tem uma significativa extensão de terra, o problema é que a Revolução propiciou ao filho do camponês acesso à universidade. E o filho do camponês não voltou necessariamente para o campo. Ele se formou como médico, como dentista, como advogado, como professor e foi embora para a cidade. Não voltou para o campo. Isso não seria problema se Cuba dispusesse de tecnologia rural, mas não tem, né? A tecnologia é muito precária ainda. Então, outro problema é conseguir aos poucos, porque Cuba importa praticamente 80% dos alimentos que consome. Isso é demasiado. Então, justamente o trabalho que eu tenho feito lá com a FAO e o governo é de uma educação nutricional que venha progressivamente substituindo essa importação de alimentos e também incentivando a produção desses alimentos, né? Criando uma nova cultura agropecuária, incentivando, até porque Cuba tem a vantagem
de ter três modelos de propriedade rural. O modelo estatal, que não é predominante, felizmente, o modelo de cooperativas e o modelo de pequena agricultura familiar, com muito incentivo do Estado, embora, volto a dizer, com falta de mão de obra suficiente e tecnologia. Mas agora tem a FAO, tem a União Europeia, através de programas de ajuda, e a China, sobretudo, tem feito entrar em Cuba muitos novos modelos de tecnologia rural, como perfuração do solo através de captação de energia solar, etc., e irrigação também desse solo. Então, as coisas têm melhorado, mas é muito a passo lento devido às necessidades que o país enfrenta, né? Eu diria, em resumo, que não há fome em Cuba, tanto que nesse ano Cuba não ingressou no mapa da fome da ONU, do qual o Brasil saiu pela segunda vez graças ao governo Lula. Mas o cubano tem muito apetite, ou seja, o cubano não está propriamente comendo o que gostaria, porque há, às vezes, 3, 4 semanas que não tem feijão, e de repente chega um carregamento, aí tem feijão, mas não tem arroz ou não tem leite em pó. Então, isso tudo depende dos carregamentos cada vez mais escassos, né, devido ao cerco marítimo que o país sofre, mas que têm sido remetidos por vários países, inclusive pelo Brasil. O Brasil tem fornecido uma quantidade considerável de alimentos a Cuba. Frei Beto, muito obrigado pelos seus esclarecimentos. Um prazer falar com o senhor. E é reconfortante saber que os cubanos já passaram e superaram um período até pior do que estão passando hoje. Muito obrigado de novo pela sua entrevista. Obrigado, Rodrigo. Obrigado ao pessoal e vamos aí manifestar nossa solidariedade. E um grande abraço. Um abração. E o BDF Entrevista de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã. Um abração.